Olá, está começando o podcast Gestão de Impacto, um podcast para você, gestor, alavancar os seus negócios. Eu sou a Caroline e ao meu lado nós temos a presença aqui do Leonardo, diretor da PKT. Bem-vindo novamente, Léo. Obrigado, Carol. Bem-vindo, Mário, também. E o nosso convidado especial, diretor e presidente da Casale Equipamentos, Mário Casale. Muito obrigado, Mário. Olá, Carol, Léo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um case de muito sucesso, muito relevante no setor do agronegócio, da Casale Equipamentos. Nós vamos falar sobre a história fantástica de sucessão e inovação. Bom, Mário, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Prazer ter você aqui. Te conheço já há muitos anos, né? Sim. Então, tenho a felicidade de acompanhar a história da Casale e a sua pessoalmente dentro da Casale. Então, até sobre isso, Mário, começando aqui o nosso podcast. Me conta um pouquinho, você nasceu dentro da empresa praticamente, né? Com a família. Sim. Né? Quais são suas primeiras lembranças da Casale, né? Lá atrás? Como foi para você? Como surgiu a empresa? Conta um pouco pra gente. Tá legal. Bom, primeiras lembranças, menininho, assim, acho que desde 4 anos de idade, 3 anos de idade, na verdade, bebezinho, a gente já estava nas feiras, meu pai e minha mãe sempre levando a gente, eu e minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, a Érica e a Jaqueline, né? E a gente desde cedo participando dos negócios no dia a dia, né? A gente costuma falar que em família empresária, reunião de domingo não é almoço, é reunião. É reunião. Né? Então você faz o almoço de domingo, vira uma reunião, né? Você fala de negócio, não tem jeito, né? Então, isso foi a convivência com os meus pais desde muito cedo. A empresa, você perguntou sobre como surgiu, como que foi a história da empresa, né? Vou contar um pouquinho. A empresa nasceu com primos do meu pai. A empresa nasceu em 1964, tá? Então estava acontecendo ali a revolução, a famosa revolução, né? A empresa estava nascendo. O meu pai, ele entrou na empresa em 79. Ele havia se formado em engenharia mecânica na UFO, em Uberlândia, e ele já sonhava em ser industrial, já falava para os colegas dele que ele queria ser um industrial e tal, né? O meu avô, Mário Casale, né? O meu nome é em homenagem a ele. O meu avô, ele tinha uma oficina mecânica e da mesma forma meu pai viveu ali dentro da oficina, né? O meu avô prestava muito serviço para indústrias da cidade. Ele tinha uma oficina que atendia caminhões também, então tinha muitas indústrias. E meu pai vivia indo nas indústrias lá com o meu avô para atender e tal, e ele admirava muito aquilo, né? Achava muito bacana, então ele falava, poxa, um dia eu vou ser industrial. E aí, quando ele se formou, ele gosta de contar que ele tinha várias opções, né, de locais para ir, de trabalho e tal, mas ele preferiu entrar na empresa dos primos, né, que era a Casale. Tinha na época ali uns 12 funcionários, é uma empresa que fazia roçadeiras, já era no setor de agro, fazia uma máquina que é para cortar o capim, né, uma máquina bastante simples, as roçadeiras, e meu pai foi trabalhar com ele em 79. E aí, em 81, ele acabou assumindo a empresa junto com meu avô. Houve uma separação, eles tinham começado um outro negócio também, e numa discussão lá de como seguir o rumo, né? O meu pai acabou assumindo a empresa junto com meu avô, e mais tarde o meu pai adquiriu a parte do meu avô e ficou sozinho, ele e a minha mãe. Até hoje são eles dois, né? E agora nós temos eu e as minhas 2 irmãs como sucessores, né? Tocando o negócio. É, o que faz a gente muito feliz, né? Trabalhar em família é um privilégio, é um desafio, né? A gente vai falar um pouquinho disso também, é um baita desafio, mas é um privilégio enorme porque a gente aprende muito no dia a dia e nessa convivência a gente aprende também a dirimir as diferenças, a construir junto em família. É muito bom. A gente, sabendo lidar, né? Vocês vivem isso também, né, Léo, na PKT. Sempre é. É um desafio, mas é muito gostoso, né? A gente Sim, passa a ter uma convivência muito mais próxima da nossa família, né? sim. É o que você comentou, a gente adora trabalhar com empresa familiar porque tem os dois polos, né? A empresa e a família, e com certeza isso traz uma energia muito forte pro negócio, né? Sem dúvida. E, Mara, quando eu te conheci lá atrás, você estava entrando na empresa, né? Você e a Jaque, não lembro quanto tempo você estava lá já na Casale, há muitos anos atrás. Como foi sua entrada na Casale? Você que quis, seu pai que falou, Mário, venha. Até Legal, puder contar um pouco da sua história da Jaque, porque a Jaque não pôde estar com a gente hoje, né? Sim. Puder contar um pouquinho da história dos dois? A Jaque tá grávida, né? Tá Sim, já nos finalmente ali, mais um mesinho, a Valentina nasce, então não pôde estar com a gente sim. hoje, mas a gente, desde sempre, assim, a minha irmã mais velha também, a Érica, a gente já foi criado pensando, né, em um dia suceder o negócio, né? Um dia tá à frente do negócio. Então,
a sucessão começou quando a gente era pequenininho, na verdade, né? Não é quando eu fui para a empresa, né? Então, eu decidi fazer engenharia de produção mecânica, eu fiz lá na USP em São Carlos, e eu decidi fazer isso porque eu via que era uma coisa que tinha aderência a mim, que eu gostava, que era interessante, e ao mesmo tempo ia ser muito importante para a empresa. A gente nada mais é do que uma indústria de produção mecânica, né? Então, foi um curso bem focado nisso. A minha irmã mais velha foi estudar administração, inclusive estudou aqui em Campinas, né? Com ênfase em finanças, a Jaqueline fez zootecnia, né? Então a gente acaba se complementando muito, né? Para quem não conhece, zootecnia é como se fosse a nutrição e a parte de produção animal, né? A nutrição do animal e a produção, como produzir melhor o animal, né? Através do animal, a carne, né? Bovina e todas as outras, né? Então a gente se complementa muito, né? Até nisso acho que meus pais foram, né, bons assim também de ir, porque claro que eles vão, né? Você tem 16 anos, existe muita conversa para ajudar a gente a decidir, né, que caminho seguir e tal. Então a gente já tinha na cabeça que ia trabalhar no mercado e depois iria para a empresa. Isso eu já tinha muito claro, Desde né? pequeno, né? Desde pequeno a gente já conversava muito sobre isso, né? Então durante a faculdade, como eu estudei em São Carlos, eu fiz estágio na empresa. Quando enfim, eu morei um ano nos Estados Unidos, morei um ano na Itália, a Jaqueline morou no Canadá e na Austrália, a Érica morou nos Estados Unidos, então isso sempre pensando também, preparo para a vida e para tocar o negócio depois, né? Hoje, para mim, é muito importante eu falar inglês, falar italiano, porque eu lido com fornecedores italianos, tem muitas feiras lá, porque lá é uma referência em mecânica, em máquinas agrícolas. Exportação também, Estados Unidos também, muitos fornecedores, um mercado grande para gente lá, então isso é muito importante. Então a gente foi sempre sendo preparado e tinha uma conversa de assim, olha, eu me formo e vou para a empresa, ou eu me formo, vou trabalhar fora e depois vou para a empresa, né? E o meu pai sempre falou muito da gente ir para o mercado para se preparar, para a gente aprender a ter chefe, né? Aprender como funciona a vida real, né? Entre aspas, porque quando você é filho do dono e você vai trabalhar na empresa, você não está vivendo a vida real, né? Você está vivendo, você é o filho do dono, não adianta, você pode, qualquer lugar que você colocar lá, as pessoas vão te olhar, não, o cara é o filho do homem. Né? Então é outra realidade. É outra realidade. Então é muito importante até para nossa autoestima. Para mim foi importante, né? Eu fui trabalhar fora e fui me colocar à prova fora e fui bem sucedido. Quando eu voltei, era muito diferente do que se eu tivesse começado lá, né? Enfim, as pessoas te veem já de uma forma diferente. Bom, a pessoa foi bem sucedida fora, se provou, agora está vindo para a empresa. Então, para mim, isso foi importante, né? Eu acho que não tem certo e errado, tem histórias de gente que foi direto e já começou a trabalhar no negócio logo e já começou a mexer logo, né? Porque, querendo ou não, eu fiquei 4 anos fora antes de ir para lá. Então, eu fico pensando também, se eu tivesse ido 4 anos antes, eu também já teria começado a mexer outras coisas lá antes. No entanto, eu não teria a visão que eu tenho hoje. Então, para mim, eu acho que foi melhor esse caminho. Uma preparação mesmo, né? Sim. Mas você tentou começar antes na Casale? Você teve essa... Porque tem empresa que a gente trabalha, que os filhos já querem estar quanto antes na empresa. Né? Você teve essa visão ou você quis realmente... Seu pai forçou esse caminho e você aceitou, vamos falar assim? Como é que foi esse processo? Foi até um pouco... É interessante você perguntar isso, porque eu fiz estágio... Durante a faculdade, eu estava sempre na Casale. O estágio obrigatório antes, no 3º ano de faculdade, eu fiz na Casale. E depois eu fui fazer um estágio em banco. E quando eu estava no banco fazendo estágio, o meu pai já falou assim, bom, Mário, você já teve experiência fora aí, né? Você já está aí no banco fazendo estágio, já teve experiência, vem para cá que eu estou precisando de ajuda aqui e tal. Eu falei, não, peraí, a gente tinha combinado que eu ia ter que trabalhar fora antes para eu aprender. Você não lembra que você falou isso para mim? Mas estou precisando de ajuda e tal. Eu falei, não, peraí, tenha paciência aí, vamos seguir o plano, eu vou continuar, né, trabalhando fora e tal. E aí, quando eu estava no banco, na verdade, eu nem sentia que estava na hora ainda de eu ir para a empresa. Na verdade, um dia eu virei para ele e falei assim, olha, eu tô cansando do trabalho no banco, eu gosto e tal, mas eu tô vendo que o que eu tô aprendendo mais hoje lá é para me tornar um cara que vai trabalhar em banco e não numa empresa. Então, assim, se eu continuar lá, eu tô me especializando nisso. Não vou agregar mais tanto pro negócio a hora que eu voltar.
então eu quero ir trabalhar com outra coisa, né? Na época eu falei, acho que eu vou procurar um fundo de private equity para eu trabalhar. Eu sempre gostei de pegar alguma coisa e melhorar, né? Engenharia de produção faz isso, né? Otimiza coisas. Então eu falei, bom, eu vou trabalhar com isso, ou então vou numa consultoria para a mesma coisa, né? Ir lá tentar ajudar a melhorar espaços locais e tal, empresas. E aí eu vou aprender e tal. Meu pai falou, não, se você quer melhorar as coisas, vem melhorar aqui que a gente está precisando, agora já deu, já aprendeu. Eu falei, não, então tá bom. Então aí eu fui 4 anos depois. Então isso foi em 2011. Março de 2011 foi quando eu comecei na empresa. Ah, que legal, porque às vezes tem muitas histórias ao contrário, né? Que o filho que quer rapidamente estar na empresa, né? E como foi com a sua irmã, você sabe? O caso da Jaque e da Érica? A Jaqueline, ela, mesmo processo, assim, ela ficou uns 4 anos fora também, trabalhando em empresas, trabalhou na BRF, na Price, no Minerva, então foi um período, ela passou em vários negócios. Eu trabalhei no HSBC como estagiário e depois no Banco Itaú BBA, né? Fui trainee e depois gerente de relacionamento, o pessoal lá chama de officer. E a Érica trabalhou fora também, ela trabalhou aqui em Campinas, trabalhou na Eaton, depois trabalhou na Brascabos, em Rio Claro, e depois foi para a empresa. Mas a Érica depois se casou, foi morar em Ribeirão, saiu do dia a dia da empresa, né? Hoje ela tem uma posição no conselho. Tanto eu quanto a Jaqueline, além de executivos, a gente também tem uma posição no conselho, né? A gente tem um conselho, hoje ele é consultivo, tem 2 conselheiros externos independentes, e a gente tá junto lá também, junto com meu pai, nesse conselho onde a gente discute as questões mais estratégicas, as decisões, onde eu sou cobrado, né? Vamos chegar lá, vamos falar mais sobre isso também. E continuando nessa história, né? Depois que vocês entraram no negócio, né? Entraram depois desses 4 anos, começaram a movimentar junto com o pai de vocês o negócio. Que momento vocês entenderam que precisavam de uma ajuda para estruturar o negócio e crescer? Quando vocês tiveram aquele estalo e falaram, agora a gente precisa procurar auxílio para fazer esse movimento, né? Uhum. De crescimento, sucessão, né? Foram várias etapas aí, Sim. né? Até onde vocês estão hoje. No começo, eu entrei, na verdade, eu ia ser vendedor no Goiás. Tinha uma vaga de vendas no Goiás, né? E eu ia começar assim. Só que logo nas semanas de treinamento, assim, viajando com o vendedor, conversando com as pessoas, eu percebi que não ia dar certo. Eu falei, opa, eu acho que eu consigo ajudar mais ficando na empresa, em São Carlos mesmo, e te ajudando a dar uma estruturada nas coisas, alguns processos e tal. Por mais que eu não tinha experiência, né, em empresa, nem como gestor, nada, eu falei, não precisa nem me dar um nome de cargo, considera que eu sou um consultor interno aqui e eu vou tentando ajudar a estruturar as coisas. Aí, devagarzinho fomos estruturando e tal, depois acabei assumindo uma função de controladoria. Eu não tinha equipe, mas eu acabava ajudando várias áreas, né, a ir estruturando tal, coisas que eu sentia que estava mais necessário. E, claro, tinha pouca responsabilidade. Meu pai era o executivo, era o presidente, né? E aí, devagarzinho, a gente vai tentando dar uma ideia aqui, outra ali, e muito jovem, né? Tendo muitas ideias, mas também sem experiência, né? Então, algumas coisas faziam sentido, outras não, tal. Então, devagarzinho, né? A gente vai tentando, e aí vou ganhando mais experiência. E com o tempo assumindo mais responsabilidades, funções com mais responsabilidades. E aí, com o passar do tempo, a gente foi sentindo falta de apoio, né? Porque eu fiz pós-graduação em gestão estratégica, fiz pós em finanças, valuation, a parte financeira bem forte assim. A Jaqueline também fez MBA, né, em gestão, a Érica a mesma coisa também. A Érica nessa época já não estava mais na empresa, já tinha casado e saído do dia a dia da empresa, né? E nessa época a gente ainda não tinha conselho, isso veio bem depois. Mas a gente tentando fazer as coisas e a gente percebia que faltava um fundamento, assim, uma estrutura para tocar o negócio, porque obviamente o meu pai era empreendedor, meu pai era aquele cara de vender, de criar o produto, sabe, colocar o preço, montar a estratégia, marca tal, mas o dia a dia de gerir o negócio não é a praia dele, né? É um bom empreendedor, né? Mais a moda antiga, digamos assim, né? Muitos empreendedores que mata no peito e faz o negócio, né? Mas o dia a dia de tocar, de ficar olhando o número, de ter paciência, não é com eles, né?
E aí a gente queria fazer essa parte, né? Que é importante, mas a gente também não sabia como, né? Então a gente tentou várias vezes. Eu costumo dar um exemplo assim, né? Que eu cheguei e falei assim, não, é, vou fazer um projeto para mudar, né? Então, vou entender o problema. Então, o que que eu faço? Eu vou conversar com as pessoas, vou entrevistá-las. Aí conversei com várias pessoas e tal. Beleza, já montei meu diagnóstico, escrevi aqui meu diagnóstico e tal. Aí o que que eu fiz? Montei um plano de ação, projeto, escrevi, prazo, tal, tal. Aí eu sentei com as pessoas e falei, ó, seguinte, nós vamos fazer isso e tá aqui os prazos, vocês aceitam esses prazos? Tá ok para vocês fazer, tal, tal, tal? Não, tá ok, tal, tal. Todo mundo. Óbvio que não Óbvio que aconteceu praticamente nada daquilo, né? E depois, com o tempo, você vai vendo, poxa, claro, você não vai montar sozinho o que você vai fazer, você vai montar em equipe, todo mundo junto, discutindo, todo mundo entendendo o problema, primeiro entender que tem aquele problema, Mas depois isso como só resolver o depois, problema. né? Isso depois de muito tempo para visualizar, pô, um processo de mudança. Mas até você chegar lá, foi com a fundação, com a PKT, né, no PAEX, que a gente conseguiu ir chegando nisso. Então, mas até a gente perceber que, poxa, não está funcionando, a gente está tentando várias coisas aqui que não está dando certo. Precisamos de ajuda. E aí um dia bateu na nossa porta lá, não lembro se foi você, se foi a Mari, enfim. Acho que foi eu até, né? Acho que foi você e Depois o Pada foi também um dia, não o foi? Pádua foi, assim, e né, foi aquela coisa, a gente conversando até que a gente conseguiu convencer meu pai né, também a fazer o investimento e a gente entrou no PAEX e estamos até hoje. Acho que a gente entrou em 2015, né? Então a primeira conversa foi em 2014, fazia 3 anos que eu estava na empresa. Nessa época acho que eu estava como gerente de produção, se eu não me engano, mas aquela coisa, sempre olhando um pouco do todo, né? Numa área, mas tentando ajudar o resto e tal, né? E como que foi esse processo sucessório, que eu acredito que cada empresa tem uma experiência diferente, né? Queria que você contasse um pouquinho o que você acredita que foi fundamental para que esse processo fosse de uma maneira mais leve. E também se for leve, né? Porque cada experiência tem Uhum, um aprendizado, né? Se puder contar um pouquinho pra gente Porque sobre esse pra nós processo. de fora foi muito legal, né? Conhecer você em 2015, como você comentou, nessa fase uhum, de conhecimento da empresa, estruturação, e hoje assumiu a cadeira de presidente, uhum, tá no conselho hoje. E o tamanho que a Casale tá, né? De mercado, de conhecimento, de relevância dentro do agronegócio. Então a uhum. história é maravilhosa, né? Desde seu pai e agora com você. Conta um pouquinho os Sem desafios, né? dúvida. Os bastidores, né? Então, como é que foi todo esse processo aí? Legal, a gente continua muito forte em família, fazendo tudo, né? Eu só estou numa posição de gestão ali, mas o meu pai continua muito forte, acompanhando de perto o negócio, né? Além da reunião Ai, mensal de conselho, a gente faz reuniões semanais, No final de conversa semana, né? bastante, de praxe, domingo do né? almoço. Então, é natural. Então, assim, a gente faz uma gestão conjunta mesmo, né? Eu estou na minha função de executivo de tocar, né? Junto com a Jaqueline, a Érica também, minha irmã. Então a gente trabalha muito em família mesmo e com os conselheiros também. Trabalha em equipe, né? Então, é, e para mim é muito bom isso, né? Porque é um peso que eu preciso compartilhar, eu preciso dividir Uhum. para tomar decisões difíceis, né? A gente nesse momento está passando por um momento difícil de mercado, então são várias decisões difíceis de como reagir, de como lidar com essa situação, né? Então a gente compartilha muito para tomar boas decisões, né? É, e foi um processo em que ele foi acontecendo de uma forma natural, porque o meu pai foi dando mais responsabilidade para a gente, né? Aos poucos ele foi soltando, né? E foi deixando a gente assumir novas responsabilidades, seja em funções, né? Que a gente foi ganhando posições de maior responsabilidade. A Jaqueline, é, a primeira vez que ela assumiu como diretora, se eu não me engano, foi em 2017. Né? Então foram 3 anos depois dela entrar na empresa. Eu assumi como diretor em 2016. E antes disso tinha tido um período ali como gerente geral, mas foi bem curto. Logo já fui para diretor comercial e marketing para focar na área. Então, assim, a gente teve responsabilidades de diversas áreas em vários momentos, áreas diferentes, aonde precisava. Então, a gente olhava e falava assim, bom, tá precisando aqui, tal pessoa tem mais experiência assim, vamos formular assim. Então, a gente discutia, junto com o pessoal da fundação também, o orientador técnico, né? Pô, como é que pode funcionar isso aqui, tal, tal. E se a gente fizer assim, se fizer assado? E
cada hora assumindo uma responsabilidade nova. Então, dessa forma, é como se a gente tivesse feito uma rotatividade para a gente ir entendendo diversas áreas, né? Porque, no fim, eu assumi todas as áreas, né? Antes de ser o presidente, eu passei por todas as áreas. Eu cuidei individualmente de Conhecia praticamente todas exatamente, as né? áreas, né? Então, eu conhecia de perto. E a Jaque passou por muitas delas também, né? Das áreas. Então, a Jaque é a minha irmã, né? Jaqueline. Então, a gente foi fazendo uma construção devagar e meu pai foi sentindo confiança para passar essa responsabilidade. Eu admiro muito, assim, eu acho que ele teve uma sabedoria muito grande de como fazer esse processo, desde lá de trás, né, da gente, pô, claro que eu não queria com 13 anos ir para a empresa, né, para ir lá passar a tarde trabalhando durante as férias, enquanto meus amigos estavam na escola, na escola, no clube e tal, mas eu ia pro clube também, eu fazia as coisas também, né, e hoje eu entendo por quê, e acho que foi muito importante para eu dar o valor, né, no negócio, no trabalho. Então, eu admiro muito a forma como ele fez e como ele conseguiu ir se soltando, né? E uma coisa que eu acho que é importantíssimo ter para a sucessão dar certo é a pessoa que está sendo sucedida ter um novo projeto para cuidar. Porque ele cuida da fazenda, né? Então é um projeto, ele tem uma fazenda, uma propriedade em que ele está, né, também tendo negócio lá, a operação lá. Então ele tem algo novo para cuidar. Um escape aí, né? Porque o empreendedor ele não consegue ficar sem fazer nada, não existe isso. O empreendedor está sempre buscando alguma coisa. Então, se ele não tem um projeto novo, como que ele vai deixar a gente cuidar? Não deixaria, porque ele tem que sair todo dia de manhã com um desafio, né? E aí ele iria querer cuidar desse desafio. Então, uma vez que ele assumir um novo desafio, aí ele consegue deixar a gente cuidar desse aqui, né? Esse é um ponto bem importante que você comentou, né? Pensar muito no sucessão, no sucedido e no sucessor, né? Os dois atores importantes nisso, né? Sem dúvida. Muito legal. Só uma questão que você comentou da dificuldade, né, de convencer o seu pai, vamos dizer assim, a passar o bastão, né, ou até momento de pedir ajuda. Eu acho que é uma dor que todo mundo, todas as empresas, familiares principalmente, passam, né, essa dificuldade de deixar o presidente ali entender que é o momento de, opa, levantar a mão e pedir ajuda, né? Queria que você falasse um pouquinho, como que foi esse processo? Demorou quanto tempo, mais ou menos? Só para que eu acredito que com certeza as pessoas que estão assistindo também já tiveram alguma experiência parecida. Ou estão passando por isso, né? Ou estão passando essa mesma dor, né? Tá. Bom, no nosso caso, a gente já discutia bastante juntos, né, como fazer as mudanças, as coisas e tal. E meu pai já tinha tentado contratar pessoas que trouxesse conhecimento, trouxesse as ferramentas que precisava, porque ele sempre gostou de gestão, poxa, a gente precisa, tal, mas não conseguia implementar, porque tentava trazer pessoas que fizessem isso acontecer. E aí na discussão a gente falou, poxa, não adianta, a gente não vai conseguir trazer uma pessoa que vai resolver, sabe? E a gente não tem experiência, na época a gente falava, poxa, a gente é novo, a gente não tem essa experiência, não tem, então a gente precisa de alguém para ajudar a gente, uma instituição e tal. Então na época casou muito bem, né? Porque a gente falou, bom, se a gente um dia vai assumir, né? Você vai passar o bastão para a gente precisa de preparo. E o preparo que a gente tem até agora, a gente não sente que é suficiente. A gente, né, estudou e tal, mas a gente não está pronto. E aí, como é que a gente vai ficar pronto? Né? Tá claro que você é um empreendedor, você não é um gestor, você não consegue treinar a gente nesses pontos específicos. E aí, como é que a gente vai fazer? Alguma alternativa a gente vai ter que ter, né? Então, ele é uma pessoa muito inteligente, ele percebeu, né, entendeu que realmente tinha que fazer isso. Assim, a questão do convencimento, principalmente pelo preço, né, uma coisa não é barata. Então, na época, foi, né, poxa, é um investimento que a gente vai ter que fazer, né, e aí teve até um momento, né, a Jaqueline me lembrou outro dia, eu não lembrava disso, que ele virou e falou, não, tá bom, vamos fazer, mas vocês tocam, eu não quero acompanhar esse negócio, vocês cuidam lá e beleza, eu autorizo vocês. Aí a gente conversou, falou, não, se você não estiver junto, a gente não vai, porque aí não adianta, sabe? Não adianta a gente fazer e você, como presidente da empresa, não participar, tá, né? Não é o sponsor, né? Não tá falando, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui é importante. Então, ele, como líder do executivo naquele momento, ele tinha que endossar, ele tinha que falar, não, é assim que a gente vai fazer.
E aí ele se convenceu e foi, né? E aí ele participou e foi muito legal. Eu lembro até quando vocês começaram com a gente, ele ia pra sala de aula, lembra? Você falou, Léo, Sim, tem uma vaga que ele vai estar junto com a gente. Pode colocar aí que ele vai tá junto. é importantíssimo, né? E gostou e aprendeu muito, né? Enfim, é muito bom, né? Muito bom, mano. Agora conta um pouquinho pra gente como é que tá esse novo momento da Casale, né? Você assumiu há 2 anos, certo? Uhum. 2 anos, né? Pouco Um mais, em pouco agosto de mais, 2020. um pouco mais de 2 anos. Como é que tá esse processo pra você lá agora nessa sua gestão, em relação a novos produtos, onde a Casale tá indo em relação à inovação, né? Que você tem visto no mercado. Como é que tá esse momento pra você hoje na Casale? Legal. Bom, a gente é uma empresa que respira inovação, né? Tá no nosso DNA. Meu pai é um cara extremamente inovador e o que a gente começou a trabalhar, isso mesmo antes de eu assumir a gestão, né, é de como estruturar o processo de inovação, né? Então, um processo de lançamento do produto. Você tem fases até você conseguir colocar um produto no mercado. O que que você faz, né, para que ele esteja no mercado sendo bem sucedido, vendendo bem e para que não tenha erros, etc, etc, né? Então, isso a gente buscou ajuda na USP, buscou profissionais, a gente discutiu isso muito dentro do processo do PAEX também, né? Como estruturar essa inovação. Depois a gente decidiu criar um comitê de inovação, em que a gente convidou o Silvio Crestana, ele é o nosso membro externo, né? Então a gente começou a trabalhar com esse conceito de comitês que são vinculados ao conselho para com mandatos específicos, assim, né? Então o mandato do comitê de inovação é gerenciar, no nosso caso a inovação e tecnologia é de lançamento de produtos, tá? Então ele é de inovação e tecnologia focado em produtos, em olhar para fora, para o mercado. Então a gente estruturou isso, então a gente olha como que eu vou escolher quais produtos que eu vou lançar, qual que vai ser essa trajetória, né, ao longo do tempo, o meu roadmap de lançamento de produtos. Então lá na frente, o que que eu quero lançar, por que que eu quero lançar, qual que é a estratégia que está por trás disso. Então a gente estruturou para que a coisa seja muito bem discutida dentro de uma estratégia pautada no nosso planejamento estratégico e que a gente possa ir buscando o que a gente precisa, os gaps que a gente tem que resolver para chegar lá, né? Então, olha, eu não tenho um profissional, sei lá, de eletrônica, por exemplo, que é uma coisa que a gente teve que ter, porque a gente começou a usar computador na máquina, que é uma coisa que antes não tinha. E aí, como é que eu faço? Ah, vou ter que ter um profissional aqui, vou ter que ter um profissional no chão de fábrica para também fazer isso acontecer, vou ter que ter isso e aquilo. Então, você vai entendendo o que a empresa tem que se transformar para conseguir atender aquela demanda desse produto novo. Então, o nosso foco na inovação de produto é como trazer o melhor resultado para o cliente. Então, como que eu vou fazer com que ele seja bem sucedido, ele tenha um maior retorno no uso do meu produto, esteja satisfeito com o produto. Então, internamente eu tenho que estar com o produto e com o serviço, né? Velocidade de atendimento, peça disponível em estoque. Então, é, tudo isso tá muito bem encaixado, né? Organizado. E na inovação, no restante, a gente pensa muito em processos de implementação de mudança. Como que eu faço a gestão da mudança? Então, se eu tenho um processo que não está bom e eu preciso melhorá-lo, como que eu vou sair de A e ir para B? Né? E como que eu defino o que eu quero mexer? Entendeu? Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo? Eu vou fazer esse primeiro, aquele ou aquele outro? Então, a gente trabalha muito na Casale com a questão do planejamento do ano. A gente usa o OKR, né? O OKR é uma ferramenta muito importante. A gente tem feito planejamentos táticos. A parte de planejamento estratégico, a gente tem trabalhado conceitos mais longos para pensar estrategicamente de longo prazo, mas a gente tem focado em pensar períodos mais curtos. O que eu vou fazer este ano? Como que eu vou executar este ano? Quais são os projetos importantes? Quais são os indicadores importantes? E tudo isso tem a ver com inovação, né? Porque aí eu consigo focar a energia do time em questões que são importantes naquele momento, considerando a avaliação do mercado que a gente fez, né, estratégica, e a implementação tática que a gente precisa para chegar nos objetivos. E até falando de inovação, né? Quando a gente está falando, olhando a curto prazo, faz todo sentido, né? Porque a inovação é agilidade, né? Então, esse planejamento a longo prazo é importante, mas ao curto prazo, para a inovação, é sensacional, né? Sem dúvida.
E eu sei que vocês têm refletido sobre como é que vai estar o mundo do agro daqui a alguns anos para frente, né? Uhum. Vocês têm conseguido refletir, conseguir mapear algumas ações de futuro, trazer isso para presente, para começar a fazer algumas inovações, algumas mudanças dentro da Casale com essa reflexão? Sem dúvida. Quando a gente fala em olhar no comitê de inovação, a gente está olhando 10, 15, 20 anos para frente para entender que direção que está indo o mercado, né, e as necessidades, portanto, dos nossos clientes e o que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente avalia muito e trabalha, busca trazer no hoje o que eu preciso fazer hoje, né, neste ano, neste trimestre, para chegar lá, né? Você quebrar o seu problema, digamos assim, né, para você trazer, como você falou, no curto prazo, ações menores, factíveis. Porque se eu penso lá sei lá, né, pensa lá atrás o Elon Musk. Eu quero lançar um foguete, quero ter um foguete próprio, privado, tal. Eu falo, o cara é louco, né? Imagina, esse Exato. cara, né, pirou tal. E, pô, o cara tá lá, né? Enfim. Então, como que ele fez isso? Ele quebrou o problema em várias partes até, bom, isso aqui eu já resolvi, qual que é o próximo? Qual que é o Uhum, próximo? Metodologia ágil, com né? Mas certeza. sem perder o foco no longo prazo. Como é que você vai chegar lá na frente, né? Legal, muito bom, Mário. E um ponto importante, assim, vocês passaram acabou de fazer uma transição de geração, né, do seu pai para vocês, né, para os 3 filhos. Vocês estão pensando já na próxima etapa? Sem dúvida. A Jaque tá grávida, né? Vai ter filhinho, você tem também uma filhinha, então Tem a as novas Catarina. gerações estão não chegando agora, mas no A Érica futuro, tem né? o Lucas e a Luísa, que já são mais velhos. No total vão ser 4 netos agora, né? Sim. 2, um da Jaque, né? Vocês têm pensado nisso já? Ou o que vocês almejam de preparação da empresa para que isso seja um processo natural também, como foi para vocês, né? Isso é uma coisa que a gente tem discutido e colocado num acordo de sócios e herdeiros, né? A partir do momento que você tem muito bem discutido como vai funcionar, estabelecido entre todos e colocado no papel, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, né? Porque está alinhado, está discutido, né? E está assinado. Então, isso é muito importante. Então, cada geração que vai passando vai dificultando mais você ter o negócio em família, porque isso vai multiplicando, né? Então era meu pai e minha mãe, aí beleza, nós somos 3, aí cada um casa, faz filho, daqui a pouco são 6, 7, Uhum. né? E isso vai ficando mais complexo. Então a gente sabe quantas empresas que acabam porque não conseguem fazer esse processo bem feito, né? Então a gente acompanha, né, conversa muito com o pessoal da Jacto. A Jacto é uma empresa de máquinas agrícolas enorme, uma referência para a gente, né? Eles são lá de Pompeia. E a gente admira muito a forma como eles fizeram e a gente olha para eles e fala, poxa, isso aqui é um baita de um exemplo para a gente mirar e ver como é que a gente tem que fazer o nosso, né? E algumas coisas que a gente, né, conversando com eles, com outros, tal, a gente foi entendendo. Então, uma coisa que a gente colocou no nosso acordo lá, todos os filhos nossos têm que fazer um estágio na empresa. Então, eles vão ter que fazer um estágio para aprender a entender sobre o nosso negócio, a entender como que funciona uma empresa, como que entra o dinheiro para dentro de casa nosso, né? Sim. Então, eles têm que entender isso, primeiro de tudo. Depois, se eles querem no futuro trabalhar ou não dentro da empresa, aí é uma outra questão. A ideia é que a empresa sobreviva sem que precise de pessoas da família estando lá, né? É que a gente tenha profissionalismo e tenha profissionais de mercado que possam tocar e a gente possa ficar no conselho. Mas isso não hoje, não amanhã, isso lá na frente. Independente de ter gente da família ou não. Por quê? Porque de repente uma pessoa, uma filha minha, um filho meu, pode ter perfil para trabalhar dentro da engenharia, se ela quiser, e foi aprovado no processo seletivo e tal, como um técnico fazendo o projeto, e não ser um gestor e não estar à frente da empresa, porque cada pessoa tem um perfil, né? Então, as decisões têm que ser baseadas nas competências que a pessoa tem de perfil, etc., para poder trabalhar. Então, se a pessoa quiser trabalhar na empresa, vai ter que se candidatar, passar pelo processo seletivo normalmente e tem que ser muito melhor do que o segundo colocado. Porque se for parecido, é melhor pegar um de fora. Com Porque gente da certeza. empresa, muita gente dentro, complica.
Então, imagina, todo mundo, todos os filhos nossos querem trabalhar na empresa. Pô, você imagina, fica uma loucura, cada um, porque é difícil. Por mais que você fale, não, mas você fez um bom trabalho de educação com eles e tal. Pô, mas o cara fala, eu sou dono, eu quero ser o chefe, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Cada um vai ter que estar onde o seu perfil, as suas competências se Né? encaixam. Exatamente. Então, isso é muito importante para a longevidade do negócio. Esse profissionalismo e essa decisão da pessoa entrar e em que função entrar. E uma vez estando lá dentro, é um olhar muito forte de como que essa pessoa está se comportando, como que está sendo no dia a dia, porque isso, o conselho familiar tem a função também de prezar. Se de repente entrou uma filha minha, ela entrou, como eu falei, na engenharia, mas de repente ela está querendo mandar no cara da engenharia. Opa, pode parar, peraí, vamos ter que conversar com ela. Ó, não é por aí. Ou você resolve essa postura e assume a posição que você tem, ou não vai dar certo, né? Porque a empresa só vai funcionar bem se cada pessoa que estiver lá dentro está assumindo o seu papel. Assim como eu hoje sou o CEO, a Jaqueline é a diretora, ela não pode querer assumir a função de CEO e nem eu de diretor de marketing comercial, e a gente tem que saber se respeitar cada um na sua posição. No conselho é todo mundo igual, mas fora dele cada um tem o seu papel e precisa exercer como tal. Muito legal, Mário. Queria encerrar com uma pergunta, uma pergunta diferente. Qual que é o seu sonho na Casale agora? Com certeza, para o seu pai, ele tinha um sonho, né? Vou falar o seu. Qual que é o seu sonho? O meu sonho eu compartilho com o do meu pai, da minha família e dos nossos funcionários, porque é a nossa visão e que a gente discutiu muito juntos, né, para chegar nela, e que é ser uma empresa mundial focada em soluções para a pecuária, né? O nosso propósito é inovar para alimentar vidas de forma sustentável. Então, é a inovação para que as vidas nossas, humanas e de animais, sejam feitas de forma sustentável. Essa alimentação de forma sustentável para que a gente possa ter bons alimentos, proteína animal, que eu pessoalmente acredito que a gente precisa, né? Respeito quem pensa diferente, mas acredito que a gente não tem os caninos à toa, nosso estômago não funciona para trabalhar na carne à toa, a gente foi feito para isso, então eu entendo que é importante para a gente e que seja feito então de forma sustentável, que a gente consiga trabalhar para que todo mundo possa comer carne bem, tomar leite bem, com sustentabilidade. E que é possível, né? Isso já está mais do que provado que é possível, basta usar as tecnologias existentes, né? Então, esse o nosso propósito, é nisso que a gente está trabalhando. Sensacional. Mário, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Veio de longe, né, de São Carlos. Obrigada mais uma vez. Muito bom conhecer um pouquinho mais da história da Casale. E não é à toa que vocês são a Casale. E muito bom saber dessa história toda de vida, né? Que legal. Obrigado. Obrigada, parabéns. Um prazer estar aqui. Obrigado novamente. Um abraço ao Pádua. E chamem mais vezes. Com certeza. A gente volta. Ô, Mário, obrigado por ter vindo. É uma pessoa que eu admiro bastante profissionalmente, pessoalmente, você sabe disso. É recíproco. Te conheço há muitos anos já. Então, fiquei feliz do seu esforço de vir pra cá. São Veio de longe. 3 horas e pouco, quase um pouquinho mais, né? Não, 3 horas. Quase duas. Quase duas. Mais, no total dá 4, e de volta. Exatamente, é isso aí. Quase 4 horas desse esforço de vir pra voltar. Obrigado de novo. Mandar um beijo pra Jaque, pra Érica, pro seu pai também, pra sua mãe. Adoro todos eles e você. Então, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Um prazer enorme. E parabéns, tá? Pela família e pela empresa. Obrigado. E eu aproveito para agradecer a parceria com a PKT, com o PAEX, a Fundação Dom Cabral. Tem nos ajudado muito a crescer. Foi muito importante na nossa história. Aproveito para agradecer. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Viu? Sensacional. Muito obrigada a vocês também que acompanharam esse episódio. E aproveitar, pedir para vocês já se inscreverem aqui e seguir também a gente nas nossas redes sociais para não perder os próximos capítulos. Muito obrigada e até a próxima.